senador Roberto Muniz, que preside esta sessão do Senado Federal. Vossa Excelência tem toda a razão, toda a razão. O Brasil precisa fazer muita coisa. Foi feita, mas mais coisas ainda, muito mais precisa ser feita. Lamentável, senador Roberto, que quando o presidente Fernando Henrique assumiu o governo, lá em 95, encontrou um país totalmente desorganizado, sem rumo, né? E, ao longo dos seus 8 anos, traçou um projeto do país, recolocou o Brasil no nível de reconhecimento internacional, colocou suas finanças em dias, renegociou muita coisa para poder limpar os esqueletos que estavam nos armários. E pensávamos nós que o governo que viesse, se fosse do PSDB, com certeza absoluta daria continuidade ao programa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Como foi do PT, e é a democracia, foi o povo brasileiro que escolheu, pensávamos também que ele iria continuar, talvez não o projeto total, mas com os ajustes que achassem eles de fazê-los. Mas continuar as reformas. Não, simplesmente não deram continuidade e começaram a construir um castelo de areia. Começaram a construir aqueles pronunciamentos, aqueles palanques midiáticos, né, eleitoreiros, que se costumava fazer, vestir o macacão da Petrobras, colocar a mão nas costas, dizendo que o Brasil estava, a partir daquele momento, se tornando autossuficiente de petróleo. Não é verdade. Não é verdade, como a maioria das coisas que foram ditas não são verdade e continuam sendo ditas inverdades ao longo dos pronunciamentos aqui no Senado, na Câmara Federal, nas reportagens dos meios de comunicação, na expectativa de que o povo brasileiro ache que realmente a razão está do lado de lá. E quando não está. E eles têm consciência disso, é só verificar aí a condição em que o partido se encontra, o PT. Mas, como eu disse, se os membros do PT pudessem assumir o que fizeram de errado e propor uma nova modelagem para se apresentarem à sociedade, que o fizessem para retomar o seu caminho político, né? Porque hoje não há como você fazer uma gestão, até porque essa seria a obrigação de nós todos, Não é favor, é obrigação cuidar do dinheiro público. Quando chega um parlamentar, vai ao seu estado e diz assim: eu trouxe alguma coisa aqui, eu trouxe recursos para fazer uma orla da cidade. Quem levou o recurso que ele está levando, não é dele, não é da União, não é o governo de plantão que está aí, que é detentor do recurso, não são os governos estaduais, não são os governos municipais. Esses recursos são da população brasileira. O dinheiro, presidente Roberto, não nasce em árvore. A União recebe 60% do que arrecada, um pacto federativo distorcido, que precisa ser revisto urgentemente, né? Os estados 16, os municípios 24,
Mas são recursos que vêm da contribuição de todos os brasileiros, do mais pobre ao mais abastado, porque pagam quando compram sua alimentação, quando compram os seus vestuários, qualquer despesa que faça, está embutido a carga tributária. É essa carga tributária paga por todos os brasileiros que vai parte maior para a União, uma parte de 24 para os estados e a menor parte para os municípios. Eles que são os verdadeiros donos desses recursos que voltam e deveriam voltar em obras e serviços para os brasileiros. Eu vou fazer aqui, que entrando na realidade do pronunciamento que eu vinha hoje proferir aqui da tribuna do Senado Federal, mas eu vou falar da gestão do Estado do Pará, a gestão do governador Simão Jatene e sua equipe, todos nós que fazemos parte do governo tucano no Estado do Pará. E aí eu queria fazer um desafio à senadora Gleisi, queria fazer um desafio a ela. Eu gostaria que ela viesse à tribuna e trouxesse um exemplo de gestão do PT que tenha sido auspiciosa para a população, não para eles. Para eles sempre foi, hein? Não estou falando no Pará, não. Eu estou falando no Brasil. Eu estou falando no Brasil. Que ela pudesse vir aqui, como hoje eu estou vindo, falar do meu Pará. Que ela pudesse vir falar de qualquer coisa. Os exemplos que nós temos lá no Pará, e aí eu falo pelo Pará, lá no Pará, são os piores possíveis. O PSDB assumiu o governo do Estado em 95, no mesmo ano que assumiu Fernando Henrique Cardoso o governo do Brasil, por Almir Gabriel. E encontrou o Estado nas mesmas condições, lógico, proporcionalmente, de que estava o Brasil. Completamente, recebeu do governo que veio o Estado totalmente desestruturado. Não tinha, como dizia o governador Almir Gabriel, não tinha crédito para comprar um alfinete. Um alfinete, o Estado não tinha crédito. E para adquirir remédios urgentes, na urgência, ele teve que empenhar a palavra dele para que pudesse um fornecedor que tivesse ganho a licitação fazer a entrega do medicamento, porque não tinha crédito do Estado do Pará. Passou Almir Gabriel em 2 mandatos no governo do Pará. 8 anos. Fez no Pará o que Fernando Henrique fez no Brasil. Restaurou a dignidade, a autoestima do paraense. Isso é importante, que não tem preço, que é a autoestima das pessoas, se sentirem orgulhosos de serem brasileiros, orgulhosos de serem paraenses. Então, restaurou essa autoestima, colocou o Estado em equilíbrio fiscal e econômico, iniciou o programa de investimento, atraindo indústrias, porque você só tem uma forma, presidente Roberto Muniz, de acabar com a pobreza, criando riqueza, não tem outra. Você não distribui pobreza, você distribui riqueza. Então não adianta ficar o pré-sal aí todo debaixo do mar, se não tirar o petróleo para virar a riqueza para distribuir, não vai adiantar nada. Vale não sei quantos trilhões os poços do pré-sal. Valem hipoteticamente, porque enquanto não for explorado, não tem valor. Não tem valor como riqueza para distribuir para a sociedade. Então, isso é que é importante. Depois dos 8 anos do governo de Almir Gabriel, a população paraense, o povo paraense, satisfeito com os mandatos do governador Gabriel, do PSDB, elegeu Simão Jatene para seu primeiro mandato, que continuou e avançou
nos projetos que vinham sendo desenvolvidos, como deveria acontecer no Brasil. Na sucessão de Simão Jatene, a população paraense resolveu aquilo que nas eleições sempre quem não está no poder usa, mudança. Mas é importante que quem nos ouve, e em especial os amigos, as amigas do Pará, que você muda para pior ou para melhor. Nós todos queremos mudança para melhor. Para melhor em quê? Quero repetir aqui. Melhor no atendimento da sociedade, das pessoas. E só que no Pará, e me parece, no Brasil aconteceu a mesma coisa. Me parece que, e é isso que eu pedi para a senadora Gleisi me informar, em qual município, em qual estado, governado pelo PT, houve esse avanço na questão de gestão. Então, a população paraense, isso é democrático, fez a mudança. Senador Roberto, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, não precisa dizer o que eu vou falar para os paraenses, porque, lamentavelmente, eles sentiram na carne, eles sentiram o efeito de 4 anos do governo do PT, que quase que volta ao patamar de 94. É incrível, mas é verdadeiro. É incrível, mas é verdadeiro. Em 4 anos, eles regrediram aquilo que tinha sido feito em 12. E o maior cabo eleitoral para o retorno do PSDB ao governo do Pará foi o próprio PT, pelo que ele fez de errado nos 4 anos que governou o estado do Pará. E hoje o PSDB voltou ao governo do Pará em 2010 com Simão Jatene, que foi reeleito em 2014 para o seu 2º mandato, que está concluindo agora em 2018. E aí eu entro aqui exatamente no meu pronunciamento. Ontem eu cheguei a fazer, pela ordem, um breve relato sobre a situação financeira do Pará. E o fiz, senador Roberto Muniz, orgulhoso. Todas as vezes que eu, por obrigação, por dever, de trabalhar pelo Pará, que é o que eu faço aqui, desde o primeiro mandato e ao longo desses 7 anos, é trabalhar incessantemente, das 8 da manhã até 10 horas, 11 horas, às vezes até madrugada, quando as sessões nossas ou do Congresso se estendem. Aí os paraenses, eles sabem, eles nos veem, e hoje a Rádio Senado e a TV Senado é o maior argumento que se tem. Nos veem nas comissões, que é onde se discute os projetos. Os projetos, quando vêm para o plenário, a maioria, quase a totalidade, não é a totalidade, porque alguns vêm ainda para discussão no plenário, mas a maioria deles já vem com consenso firmado nas comissões temáticas. Lá é que se discute o mérito dos projetos, o objeto da proposta. E nós temos feito isso sempre, colocando o Pará em primeiro lugar, né? Colocando o Pará à frente de qualquer partido político. Nós dizemos lá no Pará, governador Simão Jatene, eu próprio, dizemos que determinadas eleições se desarmem os palanques e que o partido político seja, lá nós dizemos, seja Pará. Todos pelo Pará. Mas não conseguimos isso. Lá no Pará não conseguimos. Os palanques continuam montados. E pior ainda, são feitos semanalmente, palanques eleitorais no meu estado. Uma campanha fora de época, que não é permitido pela lei eleitoral, mas estão lá, estão fazendo e publicam semanalmente o que fazem. E a justiça não se
se move em relação do que está sendo feito. Mas, como eu disse, tenho muito alegria, muito orgulho mesmo, de ir tratar dos assuntos do Pará na Secretaria do Tesouro Nacional, com a doutora Ana Paula, com a doutora Priscila, né? de ser reconhecido o Pará pela Secretaria do Tesouro Nacional como o Estado que serve de referência aos outros estados brasileiros. E aí, ontem eu recebi a notícia, porque foi ontem divulgada pela Secretaria, do recálculo do rating. O que é o rating? É a nota de desempenho dos estados em referência à sua economia, à sua gestão financeira, se é feita com responsabilidade, cumprindo as programas e os diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem que ser atendida. Eu digo sempre, se Fernando Henrique não tivesse feito nada ao longo dos seus 8 anos, só a Lei de Responsabilidade Fiscal já foi um grande feito de colocar os gestores de municípios, estado e das empresas públicas no regime de cumprimento dos seus deveres com a gestão. Porque antigamente o prefeito ou o governador, ele tinha um tal de aro, eu ainda sou do tempo desse, Vossa Excelência também, né? Fazia um tal de aro. Aro era antecipação de receita orçamentária. Então, quem estava na cadeira, chegava no último ano do governo, fazia uma antecipação de aro até o final do seu governo. Ou seja, estava vendendo jantar para almoçar, né? Que fala popularmente. E aí, com esses recursos, que era para sustentar o Estado até o final do ano, e acho que naquela altura, até os primeiros meses, que quando o sucessor sentava na cadeira, que ele se deparava com a receita, não tinha mais receita. A receita do ano estava toda gasta, né? Então veio a responsabilidade fiscal para acabar com isso. Então, como eu dizia, o Estado do Pará, ontem, a STN liberou o rating dos estados brasileiros. O Estado do Pará, por 4 anos, porque ela reviu o cálculo dos anos anteriores, que o Pará começou com A, aí baixou para B+, e em função do cálculo que era feito. E agora foi revisto pela STN, e o Pará recebeu A nos 4 anos de gestão últimos. 4 anos de gestão, só ele e o Espírito Santo, dos estados brasileiros que tiveram esse rating A. E, como eu disse, a doutora Ana Paula, sempre que se refere ao Pará, usa o Pará como referência. E aí, isso se deve, evidentemente, a essa gestão do PSDB, responsável eticamente, financeiramente, moralmente, para que possa olhar nos olhos de todos os paraenses e dizer o que é que nós fizemos em benefício da população. Fizemos tudo? Lógico que não. Não fizemos tudo. Falta muito por fazer? Falta. Em especial, num estado como é o Pará, que tem o 2º maior território dos estados da nossa federação. São 1.284.000 km² que o Pará tem. Só que ele desenvolve em todas as suas regiões, seja macro, seja micro região, aonde você for, dos 144 municípios do estado do Pará, isso é que dói nos nossos adversários. Isso é que dói. Aonde se for, você tem obras do governo. Qualquer município, qualquer um deles. Evidente que obras maiores e obras menores.
Ainda a coisa de 2 semanas atrás, estive com o governador Jatene em Faro e Terra Santa, inaugurando obras que foram feitas lá, né? E anunciando novas obras para que sejam feitas. E aí, a população e os prefeitos sabem que quando é liberada uma obra, essa obra tem início e fim. Não vai ficar parada, não, porque os recursos estão garantidos. E no município, Faro, senador Roberto, que a prefeita Jade, é do PMDB, do partido que é adversário do PSDB no estado do Pará. Mas o governador Jatene, a gestão do PSDB, não distingue por partido político, nem por ideologia, investe nos 144. Porque os paraenses que lá moram não tem que estar discutindo qual é o partido que está no governo, qual é a ideologia do governador, do prefeito. Eles têm que receber os benefícios que fazem jus os impostos que eles pagam, e é muito aquém do que eles merecem, muito aquém. O meu estado, lamentavelmente, não é ouvido pelo governo central, não é ouvido pela União. Então, é um estado que é expoliado pela União, sempre foi. Não estou me referindo ao governo de agora, sempre foi ao longo do tempo, né? É um estado que 30% da sua economia está desonerada pela não cobrança do imposto na exportação, a tal famigerada Lei Candir. Aí eles dizem, quando a gente busca trazer a compensação que os estados têm direito e os municípios pela não tributação, aí eles dizem, a Lei Candir foi no governo do PSDB, foi o presidente Fernando Henrique Cardoso que encaminhou para o Congresso. Verdade, é verdade. Encaminhou no momento em que a balança comercial brasileira era negativa, era preciso dar um incentivo ao incremento nas exportações. Os produtos industrializados já eram desonerados. E eu sou da teoria e defendo de que exportação não pode ser tributada. Você não exporta imposto, você não exporta tributos. Mas a Lei Candir definiu que a União compensaria os estados pela perda da não tributação dos primários e semi-elaborados que à época eram tributados. E no meu estado, a tributação desses primários e semi-elaborados era da ordem de 4%. 4% sobre o valor exportado. E o Pará, não podendo tributar, só conta com 70% da receita tributada da sua base econômica. O Pará, senador Dário Berger, o Pará, ele, lamentavelmente, também não tem nenhum outro tipo de benefício que tem os nossos irmãos da Amazônia, os outros estados, como uma Zona Franca, uma zona de livre comércio. É o único estado da Amazônia que não tem. E olha que nós tentamos aqui, fizemos vários projetos, chegamos até a aprovar um que foi vetado, com a época em que o senador Sarney também propôs uma zona de livre comércio para o Amapá. Nós pegamos carona e colocamos Santarém, Marabá e Barcarena, para criar as 3 zonas no Pará, que são polos, Santarém do Oeste, Marabá do Sul e Barcarena, porque depois, hoje, não àquela altura, mas hoje já se sabe que todo o escoamento da produção brasileira está direcionado para o Arco Norte, está direcionado lá para Barcarena, para o Pô de Vila do Conde, né? Toda essa soja, e soja é só um item, que se desloca do norte de Mato Grosso e vai para Paranaguá ou Porto de Santos,
fazendo transtorno nas rodovias. Perdendo vidas com acidente. Então, a lógica é agora. Então, está saindo tudo, vai sair, né, pelo Porto de Vila do Conde. As trades já estão todas instaladas lá em Miritituba, que é onde vai ser feito o transbordo para as balsas que vão levar a soja e os outros produtos para o Porto de Vila do Conde. Nós estamos pedindo para o governo federal, através do ministro Quintela, do Transporte, que delegue ao Estado do Pará para que faça a dragagem do canal do Quiriri, que é o canal que dá acesso aos navios ao Porto de Vila do Conde. Hoje, o calado desse canal é de 13,5 metros. Então, você tem limitação dos navios. Só podem aportar lá em Vila do Conde, não pelo calado do porto, mas pelo calado do acesso, navios de até 70 mil toneladas, que são os Panamax. Mas os grandes navios, de mais de 100 mil toneladas, 120 mil toneladas, não alcançam, porque precisa de um calado maior. Essa dragagem vai permitir que o calado do canal do Quiriri seja de 20 metros. Aí o Porto de Vila do Conde vai ter oportunidade de aportar navios de tonelagem muito maior. Eu espero, o ministro Quintela já mostrou toda a boa vontade de delegar ao Pará para que faça a PMI, que a obra seria feita, vai ser colocada uma PMI para que se apresente empresas que queiram fazer a dragagem e cobrar dos navios exportadores que fossem para o Porto de Vila do Conde um pedágio, alguma coisa, como é cobrado nas rodovias. Mas eu quero até fazer um pedido ao ministro Quintela. Quando foi para nós recebermos a delegação do BRT na área metropolitana de Belém, a Prefeitura de Belém, do prefeito Geraldo Coutinho, está concluindo o BRT de Belém, que vai até Iquaraci e conecta com o da metropolitana no entroncamento, que a gente chama, que é a região lá do quilômetro 0 da Belém-Brasília. O governo aqui levou um ano para delegar ao Pará uma coisa muito simples: permissão para trabalhar no trecho da BR, que são 18 quilômetros, pegando Belém, Ananindeua e Marituba. Um ano. O Pará tinha a licença ambiental, os recursos em caixa, dados pela JAICA, financiamento da JAICA, depositados, e o Pará pagando, tem uma taxa que você paga, que os recursos estão disponibilizados e não são usados, né? Chegou ao limite de que o governo japonês já queria retirar o financiamento do Pará para levar para outro estado que pudesse fazer uso daqueles recursos. Um ano para que pudesse dar a delegação para o governo do Pará, para que ele pudesse agir na BR-316. E então eu espero que não levemos mais um ano agora para ter a delegação para a dragagem do canal do Quiriri. Senador Roberto, Vossa Excelência vai fazer também um pronunciamento, o senador Dário Berg, que já o parabenizei, senador Dário, e o faço novamente pela condução dos trabalhos na presidência da CMO, pelo seu aniversário de hoje. Vossa Excelência, que junto com os senadores Dalírio e senador Paulo Bauer, 3 senadores que honram também o Estado de Santa Catarina, da forma como é feita a defesa dos interesses daquele Estado, que é um Estado também considerado como o de melhor qualidade de vida, Mas nem isso afasta
os brasileiros de irem para o Pará. A nossa população tem um incremento muito alto, acima da média nacional. Estamos hoje quase beirando os 9 milhões de habitantes, entre 8 milhões e meio e 9 milhões. E lá no Pará, senador Dário, e eu quero ter a alegria de recebê-lo, ao senador Roberto, porque lá no Pará a gente tem uma coisa que a gente diz: chegou ao Pará, tomou açaí, ficou, não tem jeito, né? Açaí, tacacá, as nossas comidas, que são as mais brasileiras. Conceda uma parte a Vossa Excelência. Presidente, me permita muito rapidamente só prestar uma homenagem ao senador Flecha Ribeiro. Vossa Excelência é um tribuno que relata com precisão os avanços que o Pará ainda necessita, né? Mas eu fico aqui imaginando que, se o Pará ainda não é dotado com toda a logística e infraestrutura necessária, mas o Pará tem aqui uma voz atuante, vibrante, dedicada, que permanentemente vem abordando essas dificuldades, e certamente ao longo de todos esses 2 mandatos de Vossa Excelência podia enumerar aqui os avanços que o Pará teve com a participação efetiva de um mandato tão bem exercido como o mandato de Vossa Excelência. Eu o conheci aqui há 3 anos atrás, e hoje sou um admirador de Vossa Excelência, mas um admirador, sobretudo, porque acho que posso precisar a atuação de Vossa Excelência como um gestor de resultado. Enquanto o resultado não aparece para Vossa Excelência fica martelando, reivindicando, com justa razão, ao seu Estado, o Estado de Pará. Senador Flecha Ribeiro, está aqui ao meu lado, deputado federal Valdir Colato. Nosso amigo, defensor também do agronegócio. Uma das maiores autoridades do agronegócio de Santa Catarina e do Brasil, né? Um distinto e querido amigo. Ele me alerta aqui que o maior produtor de açaí do Pará é de Santa Catarina. Olha só, Luiz Vaccaro. Olha só, ele está inclusive me socorrendo aqui, olha só o que nos aproxima e nos aproximou inclusive desse aparte. De maneira que eu queria contribuir pela simpatia que tem, pelo reconhecimento e pelo respeito que tem a Vossa Excelência, para dizer ao povo do Pará que aqui no Senado Federal está na tribuna uma das suas mais altas vozes, e que merece todo o nosso respeito, e por isso enalteço a mensagem de Vossa Excelência e me associo para que, na medida do possível, possa fazer coro também com a minha voz para ajudar o Pará a atingir os seus objetivos através da representação que tem em Vossa Excelência. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço, senador Dário Berg, pela parte e pelas colocações que Vossa Excelência fez a respeito do meu trabalho. Muito obrigado. O senhor também não deixa nada a desejar em relação ao que eu faço pelo Pará. Vossa Excelência faz por Santa Catarina. O deputado Colato é conhecido no Brasil inteiro. É uma das lideranças maiores do agronegócio que sustenta o nosso país ao longo já de uma década. Se não fosse o agronegócio, a situação que já não é boa estaria pior, muito pior, né? E agora nós temos que voltar a avançar na industrialização. Eu sempre digo, Colato, que o Brasil está voltando à época lá de exportar riquezas de forma primária. Nós reduzimos o setor industrial do nosso país, já está em 15%, foi a 20%. Então, é preciso que retome. Não é nada contra, pelo contrário, do agronegócio. Então, nós temos que exportar soja, minério de ferro, algodão, in natura temos. Não vamos consumir toda a exportação, porque o Brasil, ele já é e será o grande fornecedor de alimentos para o mundo todo,
para o mundo todo, vai estar aqui no Brasil. E o produtor de açaí lá de Santa Catarina e todos os brasileiros, senador Roberto, que vão para o Pará, eles são recebidos festivamente, de braços abertos, calorosamente, porque no momento em que eles vêm investir no Pará, eles não são mais considerados catarinenses, eles são considerados paraenses, né? O produtor que o Colato se referiu, é em Óbidos que ele tem o plantio de açaí. É um negócio fantástico. Ele é realmente, eu não o conheço pessoalmente, conheço o projeto dele, já tive a oportunidade de, estando em Óbidos, tomar as informações a respeito do projeto. É fantástico e ele é muito bem-vindo. Ele é realmente o maior exportador de açaí, né? O que é uma riqueza que está só começando o seu desempenho. Por quê? Porque é um produto nativo, uma fruta nativa, que o caboclo paraense colhia da floresta e esmagava, tirava o sumo e vendia, que era a alimentação do pobre e de todos os paraenses, né? Eu sou conhecido lá, senador Roberto, senador Colato, senador Dário, como senador do açaí, porque há uns 7 anos atrás, tramitou aqui um projeto, né, do senador, à época, Tião Viana, e que ele dizia que, a partir da aprovação do projeto, todo o açaí que fosse comercializado tinha que ser passado por um processo de, como é que chamam, de choque térmico para acabar com o inseto que transmite a doença de Chagas, né? E eu mostrei a ele e defendi aqui contra o projeto, porque se ele fizesse, ele está correto de ter a sanidade no uso do alimento. Mas eu disse a ele, o Tião, à época, né, se esse projeto for aprovado, você vai desempregar 300 mil pessoas no Pará. 300 mil pessoas que vivem do comércio do açaí. Vamos encontrar o meio termo, e ele foi, se mostrou aberto para fazer a transformação e aprovamos, e o açaí hoje está no mundo todo, e vai crescer muito mais daqui para frente. Senador Roberto, eu vou encerrar por aqui, só comecei o pronunciamento, mas vou terminar na próxima semana.